Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Sou o professor Luiz Celso e nós vamos continuar falando aqui sobre o processo de colonização da América Portuguesa. Lindos, na primeira aula que nós falamos sobre esse processo de colonização, trabalhamos todo o contexto da expansão marítima, das viagens de Vasco da Gama até chegar à própria viagem de Cabral, que acabou aportando aqui no Brasil, na região aí do litoral sul do território da Bahia. E a partir daí, as primeiras visões sobre esse processo de colonização, as primeiras visões sobre a população nativa que habitava, falando inclusive da própria Carta de Pero Vaz de Caminha. Trabalhamos também a perspectiva dessa relação do europeu com o nativo, por meio da pintura aí de Vitor Meirelles, né, a realização da primeira missa, que expressa toda a ideia dos valores europeus, dos valores cristãos, sendo propagados sobre a comunidade indígena aqui no território brasileiro. Lindos, e essa relação entre europeus e nativos, vamos perceber que eu tenho aqui todo o tempo uma visão de superioridade de uma cultura sobre outra. Nessa relação de superioridade, eu tenho essa relação de estranhamento mútuo, quando se diz que o europeu estranhou todos os hábitos culturais nativos, o fato de andar despido, de não possuírem propriedade privada, de não praticarem um intenso comércio, de não terem, por exemplo, uma hierarquia social, e o nativo, consequentemente, deve ter estranhado o europeu chegando com várias vestimentas em grandes embarcações, em certos momentos até vistos como deuses. Esse estranhamento mútuo, que foi apenas inicial, depois se consolidou com uma supremacia, com o predomínio da cultura europeia sobre a cultura nativa. Lembrem que nós falamos da importância da Carta de Pero Vaz de Caminha, que falava sobre toda a questão da fauna e da flora, mas falava também sobre o gentio, sobre o nativo, queridos, esse gentio, que se encontrava com suas vergonhas de fora, né? O que seria essa vergonha de fora? Estar despido, e que não mostrava nenhum pudor em andar despido. Isso gerou esse estranhamento por parte dos europeus. E na própria visão europeia, a partir da Carta de Caminha, que nós vamos ler um trechinho já dessa carta, queridos, ela expressa também essa ideia do nativo sendo visto como um selvagem, como alguém que precisaria ser domesticado dentro da cultura europeia. Por exemplo, em alguns desses trechos, quando se fala na Carta de Caminha que os nativos eram pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, no caso aí do navio, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. E o outro detalhe mais à frente, quando se diz a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, que se pintavam diante do contexto de guerra, não se esqueçam disso, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Então, primeiramente, ele mostra a ideia de um nativo inocente, mas que depois ele diz: deduzo que é gente bestial e de pouco saber. Nessa ideia de ser bestial e de pouco saber, mostra também aí uma ideia de ser um ser considerado inferior dentro da visão europeia. E por isso tão esquiva, por ser de pouco saber.
mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. Olha outro traço importante que chamou a atenção: o fato dos nativos andarem limpos, a prática do banho cotidiano, do banho diário, coisa que não era comum da sociedade europeia, o fato de andarem limpos. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E aí ele fala uma outra coisa que não condiz, né, de acharem que eles não possuíam suas crenças. As comunidades indígenas do Brasil possuíam sim as suas crenças. E aí ele diz que seriam logo cristãos, mais uma ideia do processo de propagação da fé cristã. Por isso que na própria carta de Caminha, ele diz, e nós falamos isso em uma aula anterior, que a única coisa que ele fala que Vossa Majestade poderia fazer era salvar essa gente. Salvá-la no sentido de cristianizá-la. Queridos, como eu disse, há um entendimento momentâneo aí muito equívoco em relação aos nativos por parte dos europeus. Porque, a princípio, tem esse processo de relação amistosa, pacífica, mas o que aconteceu posteriormente, diante do contexto de colonização do território, foi um gradativo processo de escravização dessas comunidades indígenas aqui no Brasil, e por isso que boa parte delas, na medida que o europeu foi iniciando a colonização na faixa litorânea, elas foram se dirigindo para o interior do Brasil. E aí, queridos, que a gente entende por que boa parte das terras indígenas, das comunidades indígenas que são legalizadas pelo próprio governo federal, elas estão mais situadas na região central do Brasil, ou mais especificamente no norte do território brasileiro. Por quê? Fruto desse contexto de colonização e de dizimação da população indígena, de escravização da população indígena. Porque gradativamente muitos foram entrando em conflitos com os europeus, resistindo à escravidão, porque ninguém, absolutamente ninguém, se contenta em estar na condição de escravo. E as comunidades indígenas aqui do Brasil resistiram a esse processo de escravização. Assim como muitos morreram, não apenas em função da guerra com os europeus, como morreram também em função das doenças trazidas pelos europeus, e nós já falamos disso em aulas anteriores: a varíola, a gripe, o sarampo, a lepra, algumas dessas doenças que foram trazidas e que as comunidades indígenas não possuíam anticorpos para essas doenças. Então, em torno de mais de 1 milhão de nativos existia aqui em território brasileiro, mais de 1 milhão de tupis já se encontrava aqui no momento da chegada de Pedro Álvares Cabral. Tá? Só de tupis, sem falar das outras etnias, dos outros grupos linguísticos que habitavam o território brasileiro. Gente, e entender essas sociedades indígenas, o processo de ação colonizadora, é começar a entender, primeiramente, vamos lá, lembrar como é que esses povos viviam. Eles não se organizavam em torno de um Estado, possuíam lideranças, que eram geralmente as figuras mais influentes dentro daquela determinada aldeia, daquele aldeamento, a liderança política, que era entendida pelo cacique, não existia desigualdade social, viviam em pequenas aldeias onde tudo o que era produzido era dividido entre todos, que era uma espécie de princípio de comunismo primitivo, tá? De divisão igualitária de tudo. Eram sociedades onde já existe o papel social do homem, da mulher, do homem que saía para caçar, para pescar, se preparar para a guerra, da mulher que estava lá cuidando da agricultura, plantando, na verdade,
que estava cuidando das crianças, onde não possuía um sistema de escrita. Então, tudo isso chocou o europeu quando se deparou com esse modelo de sociedade. E o que mais chocou, não se esqueçam, foi que muitas dessas tribos aqui, principalmente as tribos de origem tupi, se utilizavam dos rituais antropofágicos. Um ritual que era de estar devorando aquele ser da mesma espécie. E o ritual antropofágico que estava ligado à guerra. Geralmente quem sofria com a antropofagia eram os guerreiros que eram capturados e que possuíam alguma habilidade. E o que se achava nessa época, queridos? Que devorando aquele guerreiro você estaria não só absorvendo as suas qualidades, mas seria uma forma também de se vingar dos seus parentes que teriam sido mortos nos conflitos, porque existiam conflitos entre as tribos, entre as comunidades indígenas. Eu não gosto muito de utilizar o termo tribo, né, porque isso aí é uma característica, uma visão europeia, porque o mais correto é a gente falar dos grupos étnicos, né, dos povos nativos que aqui viviam, e não de tribos. Lindos, se organizavam sem a existência de um Estado centralizado, como era comum na Europa, de poder político absolutista, um Estado centralizado. Tudo isso chocou. E aí surge todo um ideal por parte dos europeus de propagar a sua cultura. Os nativos vistos como povos selvagens, como atrasados, como bestiais, que está na própria Carta de Caminha, e que precisavam ser civilizados. Então, mais uma vez, a gente fala de uma visão eurocêntrica. E o que é essa visão eurocêntrica? Da Europa como berço do mundo civilizado. Quem não faz parte deste contexto europeu seria considerado um selvagem, um atrasado ou um não civilizado. E aí, queridos, diante dessa situação, a ideia seria de civilizar esse nativo. Como civilizá-lo? Impondo a sua fé, impondo a sua cultura sobre as comunidades nativas. Se fala que, apesar dessa imposição, o europeu também absorveu muitas características culturais dos povos nativos, as técnicas de sobrevivência dentro da mata, de localização dentro da mata, tudo isso eles aprenderam com as comunidades indígenas. O próprio hábito de dormir em rede, que é herança indígena, porque se percebeu que dormir pendurado seria uma proteção maior contra os animais peçonhentos, os animais selvagens, certo? Então seria essa proteção. E até mesmo dentro de hábitos alimentares que os europeus foram adquirindo na medida em que eu tenho todo o processo de colonização da América, de colonização do Brasil, que é o que nos interessa aqui, beleza? E é em função dessa ideia de expansão da fé que nós temos a ação dos padres jesuítas. Isso aqui nos lembra o contexto de contra-reforma religiosa, queridos, porque durante a contra-reforma religiosa, a partir do século XVI, eu tenho a igreja e a criação da ordem dos jesuítas, que teriam esse papel de ensinar, de propagar a fé cristã a esses nativos a partir de todo o processo colonizador. Beleza, queridos? Nós paramos por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse processo de colonização. Só entendam o seguinte, que todo o processo de colonização, para a gente finalizar, foi um processo de colonização dentro do modelo político, dentro do modelo administrativo europeu, dentro do modelo cultural, para ser mais exato, europeu, certo? Então, e o próprio europeu soube estimular a rivalidade entre os povos, fazer alianças com as nações inimigas. Na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos.